Aleluia, louvamos a Deus, os irmãos podem ficar à vontade. Descansar um pouco as pernas, né? E aproveitar esse momento agora para a gente, de fato e de verdade, abrir o nosso coração e abrir o nosso entendimento. Queridos, quero falar nessa noite algo talvez um pouco diferente do que venho de costume ministrando, mas é uma palavra que esses dias acendeu no meu coração. E sabe que quando parece que tu vira e mexe, tu vai para um lugar, tu lê uma coisa, tu ouve alguma coisa, aquela palavra toda hora parece que te persegue? Já aconteceu isso com vocês? É que nem quando tu quer comprar carro, né? Já viram? Tu pensa naquele carro, e aí aonde tu olha, tu vê aquele carro. Aonde tu vai, tem aquele carro. Parece que aquele carro está te perseguindo, né? Mas o que eu quero falar nessa noite é sobre jejum. Amém? Eu quero falar sobre jejum, sobre o jejum, o poder que o jejum tem, queridos, para quebrar cadeias, para libertação, para desenvolvermos a nossa fé. E o jejum ele é algo tão poderoso, o jejum é algo tão maravilhoso da parte de Deus, e eu quero trazer aqui um pequeno estudo, porque não temos, né, tanto tempo assim, para falar a respeito disso hoje, mas eu quero que, dentro do tempo que me cabe, trazer algo que você possa refletir, que você possa aprender algo mais, e você também possa começar a aplicar isso na sua vida, e também ver você já colhendo os frutos desse grande resultado. Então, quero começar lendo o texto de Mateus, capítulo 17, a partir do verso 14. Alguém aqui já fez jejum? Ok. Então eu entendo que quem não levantou a mão nunca fez jejum, é isso? Alguém aqui nunca fez nenhum jejum? Tá certo. Então vamos ler o que a palavra do Senhor nos diz. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: junto de quem? De Jesus. E ele disse: Senhor, compadece-te de mim. Ou melhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa. Você pode repetir isso comigo? Ó geração incrédula e perversa. Jesus, quando houve aquele relato daquele pai, do que havia acontecido quando o pai, então ele vai de encontro aos discípulos, pede a eles uma oração específica pelo filho, que o filho estava tendo problemas. Os discípulos oraram e nada aconteceu. Você já orou alguma vez e nada aconteceu? Quem aqui já? Eu também. E Jesus falou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui então o menino. Aqui eu acho tremendo já. O que é a pessoa quando tem convicção das coisas, né? Você já reparou isso? Provavelmente isso acontece com você na sua área de atuação. Naquilo que você realmente é bom. Naquilo que você realmente sabe, né? Então, sei lá, o irmão Ricardo é mecânico, chega o cara lá com problema no carro, já estou fazendo a propaganda, ó. Depois nós acertamos. Chega o irmão lá com problema no carro e ele desesperado, porque a semana eu liguei para ele ainda, né? Travou lá o pedal da embreagem
E aí depois eu fui lá e aí o pedal voltou. Ele disse, não, mas é isso aqui, isso aqui. O cara sabe. Por quê? Porque quando tu sabe, quando tu tem convicção, quando tu domina um negócio, o que é? O que tu faz? Não, traz aqui para mim. Né? E Jesus falou isso. Traz aqui o menino para mim. E aí o que Jesus fez? E Jesus repreendeu o menino, repreendeu o demônio. E este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Ele resolveu o problema. Ele tinha certeza, ele tinha convicção, ele sabia que o que ele iria fazer iria resolver. E aí? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Gente, pega essa palavra. Pega essa palavra para a tua vida. Pega essa palavra para as coisas que você hoje olha e diz que difícil. Mas é complicado. Não, mas é complexo. Você fala isso às vezes? Sim ou não? Mas é difícil. Mas é complicado. Mas é que tu não sabe como é que é. Não, meu querido, Jesus falou, nada vos será. Vamos de novo? Vamos? Porque ainda não teve fé aqui. Vamos lá. Nada vos será impossível. Por quê? Porque quem tem fé, não tem pequena fé, nada vai se tornar impossível. E Jesus trouxe isso como um alerta para eles. Então o problema deles não terem conseguido ajudar aquele pai com a situação do seu filho é porque a fé deles era pequena, por causa da incredulidade do pai, dos discípulos. E aí Jesus disse, mas para que isso seja resolvido, para que isso então, agora vocês tenham o entendimento, tenham a sabedoria, tenham o conhecimento, para que agora vocês possam desenvolver essa fé, ele fala agora, quer ver? Mas esta casta não se espelhe, senão por meio de oração e jejum. Há coisas na nossa vida, meu amado, que você só vai conseguir expelir, só vai conseguir tirar, só vai conseguir se desvencilhar com oração e jejum. Tem coisas na sua vida que você só vai conseguir vencer quando você vencer a si mesmo. Tem coisas na sua vida que você só vai experimentar da parte de Deus, coisas impossíveis, quando você começar a vencer a si mesmo. E o jejum é vencer a si mesmo. O jejum é vencer a sua vontade, a sua carne, a sua alma, para que o teu espírito possa então ter um relacionamento de maior intimidade com o Senhor. E quando a gente aprende isso e vive isso, coisas sobrenaturais começam a acontecer, coisas impossíveis começam a acontecer na nossa vida. Mas como é difícil fazer um jejum, não é? Hã? Se a dieta já é, né? Hein? O jejum. Então vamos lá. No verso 16, olha ali o que ele disse. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus aqui, queridos, ele responde que o motivo da incredulidade, da nossa pequena fé, né, é que existem certos problemas ou demônios, espíritos, como era o caso desse menino aqui, que não vão ser resolvidos facilmente na nossa vida. E vai ser necessário um esforço maior da nossa parte.
Tem coisas que a gente quer na nossa vida que elas são fáceis de conseguir, sim ou não? Tem coisas que você decide, você vai lá e faz. Por quê? Porque está ao seu alcance, porque você tem um determinado conhecimento de como fazer, e que você tem condições para fazer. Porém, tem coisas na nossa vida que elas demandam um pouco maior de esforço, demandam maior conhecimento, demandam maior recurso. Talvez essas coisas elas são um pouco mais, exigem mais de cada um de nós. E quando isso exige mais de nós, e principalmente coisas que não estão sobre o nosso controle ou a nossa capacidade, nós precisamos fazer algo a mais. Algo que nós não estamos acostumados a fazer. Algo que não é nosso do cotidiano, que vai fazer com que nós saiamos da nossa zona de conforto. Você sabia que uma das coisas que mais leva o ser humano, e a história da Bíblia explica isso, a não depender de Deus é a comida? Quer ver? Quando o povo saiu do Egito, saiu com uma promessa, sim ou não? Nós temos uma promessa, sim ou não? Sim. O povo saiu do Egito, e o Deus levou eles pelo deserto. Eles não estavam acostumados com aquela realidade. Tirou eles da zona de conforto. O deserto tem comida em abundância? Não. O deserto tem água? O deserto é calor? E o deserto também é frio. Por isso que Deus fez o quê? De dia, sombra. De noite, fogo. E aí eles não tinham o que comer. Então Deus fez o quê? Maná. E as codornas. Agora tem comida. Mas não tem água. Dá uma paulada na rocha, sai água. Ou seja, todas as necessidades que eles tinham, Deus foi suprindo. Porém, chegou um ponto que eles disseram, mas no Egito nós tínhamos cebola. Quem gosta de cebola? Mas no Egito nós tinha isso, nós tinha aquilo. Comida, barriga. E o jejum, uma das coisas do jejum não é a comida? Para você quebrar, para você romper, para você transformar alguma coisa na sua vida, muitas delas vai ser pela comida. Vai ser pela comida. Quer ver? Deixa de comer um mês, de jantar um mês para ver se o teu corpo já não vai ser transformado depois de 30 dias. Vai. Tu não tem mais nem vontade de comer de noite. Você acorda de manhã achando que vai devorar tudo que é prato. Não tem vontade de nem comer pela manhã. O teu organismo, ele passa a ser transformado. Quando você consegue fazer algo desse tipo. E uma série de outros benefícios que pode acontecer. Quanto maior for o sacrifício, amados, maior vai ser a recompensa. Talvez você vai dizer assim, mas a Bíblia diz que a gente não deve sacrificar, porque o melhor é obedecer. Sim. Mas até o sacrifício pela obediência também. Porque vai dizer para mim que jejum não é um sacrifício. E vai dizer também que o jejum não traz benefício. Traz. Jesus também falou sobre o jejum, e nós vamos ver nessa noite sobre isso. E para provar isso para os irmãos, eu tenho certeza que muitos aqui que já passaram, e talvez até já vivenciaram isso, né? Você sabia que no ocultismo, quando uma pessoa ela quer algo muito grande, o sacrifício dela tem que ser bem grande também. Quanto maior o pedido da pessoa no ocultismo, maior tem que ser a entrega dela no ocultismo. Você sabia que a Bíblia relata em vários momentos que pessoas davam os seus filhos primogênitos em sacrifício aos seus deuses? Pelo quê? Por uma conquista. Teve um homem na palavra de Deus, agora não lembro o nome dele, que ele, quando Deus chamou ele, lá no livro de Juízes, não estou lembrado o nome aqui,
Se alguém lembrar, pode falar. E este homem, Deus chama ele, e ele diz assim, tá, meu Deus, mas se o Senhor for comigo, se eu vencer a batalha, quando eu voltar para minha casa, a primeira pessoa que vier de encontro a mim, eu vou sacrificar ao Senhor. Você sabia disso? Está lá no livro de Juízes isso. Não lembro o nome desse juiz aí, que a Bíblia relata, agora não me vem à mente. E aí ele venceu os inimigos, e ele foi vitorioso. E aí quando ele volta para casa, ele lembra do pacto que ele tinha feito com o Senhor. E quem é que vem ao encontro dele? A filha. A filha que ele tinha. E aí quando ele vê a filha, ele fica desesperado. Porque ele nunca imaginou que seria a filha. E ele vai e sacrifica a filha, porque ele votou ao Senhor aquilo. Então, queridos, eu quero dizer para vocês que quanto maior for o nosso sacrifício, maior vai ser a nossa recompensa. O Senhor, ele já foi o maior de todos os sacrifícios, porém ele venceu o pecado por nós. Só que nós precisamos vencer em nós o pecado que está dentro de nós, para fazer a vontade de Deus. E às vezes esse pecado, às vezes essa vontade humana, ela é tão forte, essa fortaleza é tão forte, que eu, talvez no meu dia a dia, de maneira normal, natural, eu não consiga. E é uma coisa muito simples aqui, a gente falar sobre isso. Uma coisa é você conhecer a Cristo quando você é criança, quando você é adolescente, quando você é jovem, porque você ainda não viveu muitas coisas, você não teve muitas experiências, você não aumentou o teu portfólio de pecado. Uma coisa é você se converter com mais idade, com mais maturidade, com mais experiências, com um portfólio de pecado maior. Você tem muitas coisas a vencer, você tem muitos traumas, você tem muitas manias, muitos hábitos destrutivos. E para isso você vai ter que ter um sacrifício maior para que você possa então ter um coração mais sensível, mais quebrantado para ouvir melhor o Senhor e para obedecer melhor o Senhor. Amém? Eu me converti beirando ali os meus 17, 18 anos. Fiz muita bobagem, com certeza, né? Desobedeci já muito o Senhor. Já escolhi muitas vezes a vontade da minha carne. Já quebrei muita cara. Mas quando eu entendi que eu precisava sacrificar a minha vontade, a minha carne, para agradar o Senhor e ver coisas impossíveis acontecer na minha vida e através da minha vida, eu não titubeei. É assim que se diz? Titubeei, desculpa. Eu sempre falo errado, esse dia a Dani me repreendeu. Eu decidi, eu não quero mais isso para a minha vida. E eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a olhar para as coisas que na minha vida não agradavam o Senhor e dizer assim, eu não quero mais fazer isso. Mas quando via, eu estava fazendo. Eu disse, mas que matemática é essa, Deus? Como é que eu faço? E Paulo fala, né? Paulo fala sobre essa luta que existe dentro de nós, de querer agradar a Deus, está em mim o querer agradar a Deus, agradar o Senhor, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo, eu já escorreguei na maionese, como diz, né, o ditado popular. O que fazer? E aí Jesus vem diante de uma situação como essa, falando que eles também não conseguiram ajudar. O próprio Pedro, quando lá na noite que Jesus foi traído, ele disse, não, Jesus, eu vou contigo aonde tu for. E Jesus olhou para ele, rapaz, tu não sabe o que está falando, não. Não, mas deixa nós, aqui, sou teu faixa. E aí, então, o que aconteceu? Não vai o galo cantar às 5 da manhã. E tu já vai ter me negado 3 vezes. Não, Jesus, eu morro contigo. Quando o galo cantou, Pedro já tinha 3 vezes negado o Senhor. E aí ele lembrou. E aí ele se desesperou e ele viu.
e eu realmente não sou quem eu pensava que eu era. Eu realmente não faço o que realmente eu digo que eu faço. Eu realmente não sou quem achava que eu era. E muitas vezes a gente também é assim. Mas Pedro também viu o que ele precisava mudar. Pedro também olhou para dentro de si e viu que ele precisava mudar algumas coisas, sacrificar. E uma das maneiras que a gente pode vencer, queridos, na nossa vida, esse mal, essas cadeias que prendem o nosso corpo, que prendem a nossa alma e que prendem o nosso espírito, é a oração e o jejum. Quero ler aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui. Como? Jefté. Juízes 10. Quem quiser ler Jefté, Juízes 10. Obrigado, os universitários aí. Então, queridos, Neemias, capítulo 1, verso 4. Quero apresentar para os irmãos alguns homens de Deus que jejuaram também. E a gente olha na Bíblia assim, mas o fulano, olha o que o fulano fez, mas o que ele precisou fazer para chegar nesse nível? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias. E estive e orando perante o Deus dos céus. Os irmãos conhecem bastante a história de Neemias, porque temos pregado aqui aos domingos, mas Neemias, para ter uma direção, uma inspiração, Neemias para saber o que fazer, como conduzir a vida, e ter uma solução para aquela situação da vida dele, ele fez o quê? Buscou o Senhor, ele orou ao Senhor, e ele jejuou, e não foi pouco tempo, queridos. Então Neemias precisou jejuar também. Lá em 2 Crônicas, capítulo 20, verso 3. Segunda Crônicas 23. Isso aí. Então, Josafá era um rei de Judá. Teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Quem aqui não tem medo, né? Você pode dizer assim, não, mas eu sou forte. Mas eu sou grandão. Gente, tem muita coisa que eu não tenho medo. A Dani tem medo de... Cadê? Oi, amor. Tem medo de aranha, né, amor? Tem medo de aranha, né? Ela não gosta de aranha. Ela não tem medo, ela não gosta de aranha, né? Amém? Quem aqui não gosta de aranha também? Ela não gosta de aranha, né? É isso aí. Né? E tem coisas que a gente não gosta. E a gente não chega perto, né? Eu já não tenho problema com elas. Eu piso nelas. Mas tem coisas que para mim, assim, se eu disser, isso aqui, são poucas, mas tem. Mas tem. Se tem uma das coisas que eu tenho medo, é de ficar longe do Senhor. Isso para mim não tem opção. Não tem opção. E sabe por quê, queridos? Porque uma vez eu já fiquei longe dele. E eu sei o que é você estar longe do Senhor. E a gente às vezes pode estar longe do Senhor, sabe aonde? Sentado aqui. A gente nunca começa a ficar longe do Senhor lá na rua. A gente começa aqui dentro. Então Josafá, ele teve medo. E ele se pôs então, fazer o quê? Buscar o Senhor. E ele fez o quê então? Apregoou jejum em toda a nação. Por quê? Porque alguns reis se levantaram contra ele. Tem luta às vezes, gente? A gente tem ou não tem? Parece que as coisas se levantam de um jeito, e é não sei o quê, e é o cunhado, e é a conta, e é, né? Tem ou não tem as coisas que se levantam às vezes? Tem ou não tem? Parece que tudo está dando errado. Nossa! E o que ele fez? Não, vamos fazer um jejum. Chega! O que é isso? O mal se levantando. E é fato que para nós crescermos, queridos, a gente vai ter que passar por dificuldade.
É fato que para a gente crescer, para a gente conhecer mais o Senhor, para que realmente a gente veja o Senhor agindo na nossa vida, a gente vai ter que passar por tribulação, porque a palavra do Senhor diz que nós precisamos ser aprovado, amém? Para ser aprovado, tu passa por uma prova. E prova é fácil? Não. Prova é difícil. Mas para te passar na prova, tu tem que saber como lidar na prova. Tu tem que saber as respostas. Tu tem que ter o conhecimento. Tu tem que ter a intimidade. Tu tem que ter. E Josafá pregou um jejum em toda a nação. Sabe o que aconteceu? Eles não precisaram levantar uma espada. Porque eles buscaram o Senhor. Eles oraram ao Senhor. Eles jejuaram. Eles louvaram. Porque uma das coisas que Josafá fez, ele mandou todo o grupo musical à frente do exército. Parece que eu me ouvi de novo. Do exército. Não. E eles louvaram. Gente, quem é que vai na frente da batalha? É os brabo, não é? É os brabo. É os machão. É os fortes. Porque se derrubar os fortes, deu, né? Vai os caras na frente. Não, foi o louvor. Então o louvor é top, amém? O louvor é top. A gente tem que louvar, é uma das armas. Então, um dos homens, um rei, teve que jejuar para vencer a batalha e os desafios. Qual foi o outro? Esse é muito conhecido de todos nós, Mateus capítulo 4, verso 2. Esse aqui é brabo também. Mateus 4, 2. Porque esse aqui jejuou 40 dias e 40 noites. Esse aqui é brabo, esse aqui se chama Jesus Cristo. Amém? 40 dias, não queira fazer isso, tá? Já teve gente morrendo querendo fazer isso, tá bom? Cuidado, tá bom, gente? A gente tem que saber o que a gente pode, até onde pode. Eu já fiz jejum mais longo que eu fiz, de não comer nada, foi 3 dias. 3 dias, é brabo. Alguém já fez aí? De 3 dias? Só água. Glória a Deus, vocês são bravos também. É desafiador. E eu fui motivado por uma pregação. E aquilo tocou muito meu coração. Eu disse assim, eu vou fazer esse negócio. Só que era mais dias, né? Eu não fui até o final daí, né? Mas a gente vai, né? Vai melhorando, vai treinando, vai fazendo. E é incrível como a nossa vida, como quando a gente começa a experimentar e fazer coisas em prol do Senhor, porque o jejum, queridos, ele tem que ter um propósito, ele tem que ter um objetivo, e ele tem que ser através do Senhor. Se você não fizer um jejum com um propósito bem claro, e que Deus esteja nesse propósito, eu quero fazer um jejum porque eu quero comprar uma BMW. Pode fazer. Não vou garantir nada. Tua fé tem que ser graúda. Mas os jejuns que a gente vê aqui na palavra do Senhor, eles foram um benefício para o reino de Deus. Com benefício até mesmo para eles também. Porém, mas isso iria reverberar para a igreja, para o povo, para a nação, trazer bênçãos comuns. Então, se for para ganhar uma BMW, seja para dar carona para os irmãos para vir para a igreja. Amém? 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 Que seja. Eu e a minha esposa, quando nós começamos, a gente casou, eu tinha uma moto e a Dani tinha uma moto. A Dani tinha moto e não tinha carteira. E não andava de moto, até hoje não anda de moto, né, amor? Ela andava na carona, né? Um dia ela foi andar de moto, posso contar? Não posso. Não, ela não quer que eu conte, eu não vou contar. Conta ou não conta? Agora conta. Eles vão ficar curiosos. Deixa eu ficar curioso, amor. É bom ficar curioso assim, volta pro próximo. Um dia ela foi me dar carona, e aí ela, né, disse, eu vou te mostrar que eu sei dirigir, né, moto. E aí ela me deu carona. E aí não foi muito bem na carona, sabe? Não foi muito legal aquele negócio lá. E daí ela disse, não vou mais te dar carona, também não vou mais dirigir. Aí não dirigiu mais moto. Mas a gente tinha 2 motos.
E aí eu tive que vender uma para casar, ficou com a outra dela era mais novinha, a gente ficou com a moto dela, era uma Bis. Quem já andou de Bis aí? Aquelas rodinhas pequenas, sabe? Né? 1000 não é 100, né? Um desafio. Imagina nós dois andando numa Bizinha 100. A gente chegou a ir para a praia com mala de Bis 100. Nós já fizemos alguma, né, amor? Mas enfim. Não usa o parâmetro de agora, né, gente? Né? Eu jejuava mais. Glória a Deus, amém, igreja? E a gente ia para a igreja em 2006, nós fomos então promovidos, né, a missionários no campo de Portão. Então, a gente foi convidado a congregar e ajudar lá na obra de Portão. Que lá também tinha acontecido, não uma divisão, mas uma invasão e levou todo mundo, né? Parecia gafanhoto. Pegou, comeu tudo e levou todo mundo embora, né? 2006 aconteceu isso lá. Na época, hoje pastor Cássio, ele era líder de uma célula e nós congregávamos nessa célula junto com ele, a gente ajudava, a gente também era líder de célula. E aí a gente então foi convidado a ajudar no campo lá e nós íamos para lá. E a gente ia de motinho, a gente ia de bis, né? E foi bastante tempo assim. Caia chuva, caia sol, canivete, ou o que fosse, né, granizo, a gente ia. A gente sempre morou em Novo Hamburgo. Então nós morávamos em Novo Hamburgo e nós congregávamos em Portão. E a nossa rotina era bem intensa. A gente chegava aí 5 vezes por semana, Portão. Porque a gente dava aula de escola de crescimento, a gente ia no culto, a gente ia tinha célula, a gente tinha evento que era às vezes 2 vezes por mês, né, ia na sexta. Né? Teve um dia que a gente fez um evento, queridos, vocês aqui, o pessoal aqui é light os eventos, viu? Vocês não fazem ideia do que a gente já fez de evento. A gente fez um evento de rodízio de panqueca. Buffet de panqueca, né? Não rodízio. Buffet, né? Foi buffet de panqueca. Da sexta-feira, final da tarde, até o sábado, início do evento, estavam fazendo panqueca. Viraram a noite fazendo panqueca em frigideira. Não tinha essas, sabe? Frigideirinha. Mais de 1000 panquecas. Fazendo chocolate, e era boa as panquecas. Ah, que panqueca. E assim era. A gente estava triste? Não, nunca se queixou. E sempre lá feliz. Às vezes a gente virava madrugada levantando parede, cimento, tijolo, fazendo reboco, de noite na igreja. Virava à noite fazendo isso, muitas e muitas vezes. A gente fez isso durante 10 anos. Mas onde eu quero chegar? Nós começamos a ir de moto para lá. E aí, às vezes, ficava brabo, né? Pá, chuva. E daqui a pouco frio. E vai e volta, aquela coisa toda. E aí, um dia, Deus, podia dar um carrinho, né? E Deus, muito bom conosco. Eu nunca fui uma pessoa de pedir coisas para Deus. Na verdade, eu tinha muita vergonha de pedir algo para Deus. Vou ensinar isso para vocês aqui agora. Eu tinha muita vergonha de pedir algo para Deus. A única coisa que eu pedia para Deus era perdão. Porque eu achava que, diante de tudo que eu tinha feito, de todos os pecados da minha vida, de toda a desobediência que eu tinha cometido, eu achava que eu não tinha direito de pedir nada para Deus, além de perdão, né? Que restaurava a minha comunhão. Então eu não pedia nada para Deus. Até que um dia, então, ouvindo uma ministração, eu entendi que não tem problema nós pedirmos alguma coisa para o Senhor, quando está de acordo à vontade dEle. Então, Deus nos abençoou e nos deu um carrinho na época, né? Era um Corsa, né? Um Corsinha, nos deu um verdinho, bem verdinho, assim. E aí a gente começou faceiro agora a poder ir sem se molhar para a igreja em Portão. E assim foi indo, queridos. E assim foi indo, né? Só que quando a gente realmente entrega as coisas, a vida ao Senhor, e sacrifica, até coisas que talvez você, tinha coisas às vezes que a gente gostaria de fazer. Vou dar um exemplo. Às vezes tinha um aniversário
que a gente até gostaria de ir, mas nós tínhamos um compromisso na igreja. E aí a gente disse, não, mas nós temos um compromisso. A gente não ia no aniversário. E nós íamos no compromisso que a gente tinha. E assim foram, gente. Eu não consigo contar nos dedos que tenho no corpo todo, né? Quantas das vezes a gente acabou de não participando talvez de algum evento social, até familiar. Aniversário de amigo, de primo, às vezes de mãe, de pai. Porque a gente tinha um compromisso muito firme, certo com o Senhor. E eu não estou dizendo que isso todo mundo tem que fazer, não, acho que cada um sabe de si, né? Mas quando você tem um compromisso firmado com o Senhor, as coisas também vão acontecer na sua vida, né? Então, a gente vê o exemplo de Jesus, que ele jejuou também. Jesus também precisou jejuar. Jesus se retirava muitas vezes para ir no monte para orar, ter o tempo dele, para ter esse relacionamento, essa intimidade, porque Jesus também era de carne, queridos. Jesus não teve uma vez que ele se indignou, hein? Ele entrou no templo, viu aquela festa dentro do templo, e ele disse, não, na casa do meu pai não, se indignou, correu com todo mundo. Outro homem, também Daniel, capítulo 9, 3, fala de Daniel, que é muito falado, né? Faz o jejum de Daniel, né? Já ouviram? Quem já ouviu essa? Né? Muito famoso, né? Faz o jejum de Daniel. Voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Amém? Daniel, um menino, entendeu o compromisso dele com Deus e que ele também precisava de jejum e de oração. Daniel é um grande exemplo, queridos, principalmente para a juventude dos nossos dias, né, de alguém que não quis se contaminar, de que não se deixou levar pelas ofertas, pelos prazeres, e foi ofertado, né? Não, vem, come, esbanja aqui com a gente. Só que naquelas festas daquele tempo, não era só comida e bebida, não. Era de tudo. Então, eles, não, eu não quero me contaminar, eu não quero provar disso. E ele então desafiou. E ali, na verdade, não é nem um jejum que ele fez, né? Quando Daniel ele decide não comer as iguarias do rei. Ele faz uma dieta, a gente pode dizer. Aqui diz que ele fez um jejum. Porque aqui ele estava buscando uma resposta quando ele leu que havia sido decretado que o povo por 70 anos ficaria por escravo. E no contexto aqui do capítulo 9, diz que depois de ele orar ao Senhor, diz que o anjo veio até ele. E aí o anjo fala, ó, a tua oração foi ouvida, o teu clamor foi ouvido, o teu jejum foi visto, o teu sacrifício foi visto, e agora eu venho te trazer a resposta. Daniel é um dos livros que também fala a respeito do Apocalipse. Daniel é um dos livros que fala a respeito do fim dos tempos. A um menino foi revelado o que aconteceria nos nossos tempos. Por quê? Porque foi um menino que decidiu se entregar ao Senhor e pagar o preço. Então o jejum, ele vai romper de fato e de verdade com cadeias. Por que o jejum é importante, amados? Porque o jejum ele promove na nossa vida uma transformação nas 3 áreas. Primeira, na nossa carne, na nossa área física. Olha o que diz Romanos 8, 5 ao 8. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Até o 8. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus,
pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, uma das coisas que nós precisamos entender, e por isso a importância da oração e do jejum, é que nós, quando fazemos e praticamos isso, nós estamos vencendo a nossa carne. Quando eu faço um jejum na minha vida, eu não vou comer hoje, não fica aquele negócio aqui, o corpo não começa e a barriga não começa, e dá dor de cabeça, e fica aquela vontade, aquele negócio, sim ou não, gente? Fica. Já dá o relógio, dá ali o horário de comer, meio-dia. Tu nem viu a hora, mas já começa aqui. Ai, mas meu Deus. Agora, se olhar o relógio, então, daí se apavorou. Vocês sabiam que os primeiros retiros que a igreja fez, lá nos anos 2000, tem alguém aqui dessa época aí? Dácio, né? A Dani, Rô. O que acontecia? A gente era um retiro chamado Encontro. E nesse retiro, uma das coisas que não podia era ter relógio. Na época, celular quem tinha era ouro, né? Mas não podia ter relógio. Por quê? Porque às vezes a ministração ia até as 2h. E se a pessoa olhasse no relógio, que já tinha passado a hora do almoço, ficava desesperado. Por quê? Porque ela mentalmente, né? Ah, mas está na minha hora de comer. Eu almoço todo dia em ponto 11h30. Deus o livre se não estiver pronto. E aí, o relógio era tirado. Né? Por quê? Porque já mexia na carne da pessoa. Assim, tantas e tantas outras coisas. Gálatas capítulo 5, verso 16 e 17. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. A nossa carne, amados, ela não quer deixar de comer. Imagina deixar de comer, né? Aquela carninha de porco, né? Aquele aipinzinho gostoso, né? Aquele ovinho frito, aquele cafezinho da manhã, aquela torradinha, né? Ó, já começou a dar fome, não? Tem torrada depois, tá? Fica tranquilo. Inclusive, vocês viram lá a novidade na entrar ao culto hoje, sim ou não? O que vocês acharam? Legal. Sabe para que é aquilo? Para a gente se organizar melhor, né? Por quê? Porque muitas vezes a gente prepara o lanche, a gente não sabe que quantidade preparar, certo? Então, os irmãos, não é obrigação, tá? Mas os irmãos que chegarem, vai ter agora ali bonitinho, tá? Ó, o lanche do dia, o que vai ser, valor, e a gente vai receber os irmãos ali que quiserem já adiantar, ok? O lanche, para que o pessoal da cantina possa preparar. Assim você não precisa ficar na fila depois do culto, para pagar no caixa, vai ganhar a sua fichinha, é só passar lá e retirar. Gostaram? Bacana, né? Mas não foi minha ideia, tá? Mas só pus em prática. Por isso que tem os irmãos dão ideia, a gente vem, acha legal, vamos fazer, eu gostei, fiz. Só deu uma incrementada que eu vou ter uma TV. Né? Ficou mais interativo. E agora, no final do culto, vai ter mais anúncio, vai ter mais coisas lá, que se você não prestou atenção aqui, depois você vai poder ver lá no final também. Então vai ficar uma coisa mais legal. Eu achei muito legal. Mas voltando aqui, que eu já me perdi, que a carne milita contra o espírito. Por quê? Porque a gente quer fazer a vontade da carne. A gente quer comer as coisas, a gente quer esbanjar, a nossa carne não está nem aí, entendeu? Mas chegam os dias de cabelo branco, né? Chegam os dias que dá dor na coluna, chegam os dias que daí a veia entope. Ai, Jesus, né? Por quê? Porque a gente não cuidou da carne. Chega os dias que a gente tem os problemas com pessoas, por quê? Porque não cuidou da carne. Porque a gente não cuidou. Porque a gente quis fazer toda a vontade da carne.
quis fazer às vezes vontade sexual, quis fazer a vontade dos olhos, quis fazer a vontade que não deveria. E o que vai acontecendo daí? A gente vai permitindo que espíritos comecem a agir na nossa vida pela brecha que nós abrimos pela nossa carne. Deus nos deu sentidos, sim ou não? 5 sentidos, é ou não é? Tato, ouvido, audição, ouvidos, né? Aqui o olfato, cheirinho, paladar e a visão. Cada um desses é um ponto de contato do seu corpo. E cada um deles, se você não cuidar, pode se tornar, nós podemos nos tornar vítimas para a concupiscência, para o desejo desenfreado da carne. E a gente acaba abrindo o nosso portfólio de pecado. Quer ver? Olhos. Qual a série que você assiste na Netflix? Ouvidos. Qual tipo de música ou tipo de conversa que eu ouço? Lábios. Que palavras eu emito? A Bíblia diz que do nosso coração, a boca fala do que o coração está cheio. E assim por diante a gente pode ir. Isso vai longe, gente. Vocês concordam comigo? Isso vai longe. Então, esses sentidos são portas na nossa vida, que se a gente não vence eles, não vai dar. Quem aqui já tentou vencer a boca, comer? É fácil? É brabo, né? Quer ver? Mas faz um voto com o Senhor. Faz um jejum e faz um voto com Deus. Se tu não vai, quando vier aquele bifão, tu já vai pensar, não, né? Tu já vai pensar 2 vezes, é Deus, né? Porque a gente às vezes faz compromisso com a gente e não cumpre. Faz compromisso às vezes com o outro e não cumpre. É ou não é assim? Amém? E 2 Coríntios 10, do 3 ao 5, olha o que diz. 2 Coríntios 10, 3 ao 5. Porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, amém? Amém, igreja? Amém. Não vamos militar na carne. Porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas. Qual é a fortaleza na sua carne que você, quando se depara com uma situação, você não consegue vencer? Porque fortaleza dá para derrubar? Como é que foi lá em Jericó? Eles fizeram 7 dias, mudinho, né? Uma volta, outra volta, até que o Deus Senhor falou assim, agora grita! Porque a muralha, gente, era gigante, a fortaleza era gigante. Fortalezas são coisas da nossa vida que é muito difícil a gente vencer. São coisas da nossa vida que é muito difícil a gente conseguir superar. Mas ele está dizendo que as nossas armas não são carnais, mas sim poderosas no Senhor, para destruir fortaleza, para anular sofisma. O que são sofismas, pastor? São as ideias, são os pensamentos que o diabo lança na nossa mente. Tu não consegue, tu é fraco, olha quem tu é, tu acha que tu consegue. Só que nunca é na segunda ou terceira pessoa, sempre é na primeira pessoa. Eu não consigo, eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho condições, é muito complicado para mim. E a pessoa começa
a ela dizer, não vai dar. Por quê? Porque esse é um sofisma, é uma fortaleza que tem dentro dela, na sua carne, que ela precisa vencer em Deus. Oração e... Amém? Vocês entenderam, amados? Segunda área da nossa vida que precisamos aprender, e que quando nós praticamos a oração e o jejum, nós conseguimos então vencer. Salmo 131, verso 2, olha o que diz lá. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. A nossa alma, querido, a nossa alma são as nossas vontades. A nossa alma, o salmista diz aqui, que é como uma criança. Criança se domina? Criança faz aquilo que ela quer. Dá uma bala para a criança ali, na hora do almoço, o que ela vai querer comer? Almoço ou bala? E o que é certo comer? Bala ou almoço? A criança faz o que quer. A criança faz quando quer. A criança, se ela está aqui, está ali, e deu sono, ela dorme onde for. A criança não tem. Assim é a nossa alma, o salmista falou. Porque, gente, a alma é como se fosse, para nós, gente, o energético da nossa carne. Sabia disso? Porque ela potencializa os desejos da carne. Toma um energético, tu está meio para baixo, né? Tu toma um energético, já dá uma animada, não dá? Assim também é a nossa alma, quando a nossa carne quer fazer alguma coisa. A nossa carne deu vontade, sentiu, viu pelo sentido aquele negócio. A alma já respondeu, e vamos mesmo. E vamos lá. Bah, vai que dá. Algumas coisas que a alma trabalha em nós, fortalezas, preguiça. Preguiça. É uma vontade da alma. Ai, estou afim. Ah, hoje não. Ah, não vou fazer. Ah, deixa assim. Amanhã vou ver. Preguiça. A ansiedade é algo da alma. E a pessoa fica aflita, a pessoa fica... aquele negócio, e ela fica agitada. Por quê? Porque ela está ansiosa. O egoísmo é da alma. Né? Então a pessoa, tudo é para ela, tudo é o eu. Nada compartilha. O orgulho não dá o braço a torcer. Não, eu posso. Não, deixa para mim, eu faço sozinho. Não, ninguém precisa me ajudar. O orgulho também vai potencializar a carne. A ganância. A ganância é um problema, gente. A ganância é o maior inimigo de Deus, sabia? Porque a ganância tem a ver com dinheiro. Tem a ver com poder. Tem a ver com ter. Só que o ter é consequência do ser. E a gente inverte as coisas, né? Então a ganância é um baita de um problema da alma. A avareza, né? Não compra o pirulito, nós estamos guardando o dinheiro. A avareza. Nada assim, não abre, mas não dá nem para ver o tamanho das unhas, né? Ah, não dá para ver o tamanho das unhas, porque, né? Avareza. A insegurança. A pessoa não se sente segura para nada. A pessoa não consegue fazer nada porque tudo ela... Ah, mas não vou conseguir. Não, mas eu não sei. É a insegurança. Ela não se sente firme, não se sente confiante para fazer nada. E o último, medo. Tem tantos, né? Estou falando só alguns aqui. Medo. O medo também. O medo não é ruim, mas o excesso do medo é um problema. Porque impede a pessoa de fazer coisas. Impede a pessoa de tomar decisões na vida. Impede da pessoa desfrutar de coisas. O medo. O medo é um problema, gente. O medo. Quer ver?
Às vezes eu vejo certinho, a gente está aqui na roda para orar, e eu estou aqui, né? Eu estou aqui, eu estou ali, né? Aí eu dou uma olhada assim, eu vejo direitinho assim, quem não está afim de orar, né, tem medo. Que se eu puxar para orar, se fulano ora hoje... Porque é assim aqui que funciona, tá? É tudo ao vivo e a cores. Eu não tenho nada programado. Na hora eu olho para a fuça e eu digo assim, ora. É. Nunca ninguém disse não até agora, assim, mas dá uns no trancaço, sabe? É. E se eu chamar você para orar aqui agora? Hã? Ai, não venho mais no outro culto agora. Ah, não, fica tranquilo, tá? Não costumo fazer isso, tá bom? Só se Deus me dirigir. Mas o medo, né? O medo, gente. O medo é um problema. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E se você está sentindo medo por alguma coisa, é um espírito demoníaco que está rondando a sua vida. Tá bom? E isso a gente se resolve como? Em nome de Jesus, sai agora. Mas eu não tenho força, eu não tenho autoridade. Oração e jejum. Amém? E o terceiro, Isaías 58, 1 e 12. Agora falando do Espírito, para nós finalizar, porque eu não queria terminar mais cedo, mas é um assunto bom, né? Aqui vai falar do verdadeiro jejum. Não que a gente não possa jejuar, passar fome às vezes, né? Mas aqui fala de um jejum que ele tem que vir antes mesmo, tá? Da gente decidir não comer, ou não beber, ou não isso, ou não aquilo. Olha o que o Senhor fala aqui. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia. Tem prazer em saber os meus caminhos. Como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça. Tem prazer em se chegar a Deus, dizendo, por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses, e exigis que se faça todo o vosso trabalho. O povo judeu, quando jejuava, não fazia nada. Usava até como desculpa para não trabalhar. Eu estou agradando a Deus. Mas não fazia o que tinha que fazer. Uma coisa não isenta a outra, amados. Uma coisa não nos libera da outra. Então continuamos. 4. Eis que jejuais para contendas, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflija a sua alma, incline a sua cabeça como junco, e estenda debaixo de si pano de saco e cinza, porque assim era a prática deles. Eles jejuavam, ficavam com a cara assim, eu não comi hoje, né? Para parecer que eu estou na consagração, eu estou aqui, eu estou na roda do fogo, né? Não, eu estou no Senhor, eu estou no jejum, eu estou aqui. Chamarias tu a isto de jejum e dia aceitável ao Senhor? É o que Deus está questionando o povo. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Grave, anote, estude esse versículo. E Deus fala agora o jejum que Deus escolheu.
e que é que soltes as ligaduras da impiedade. Vamos entender isso? Soltar é o quê? Tá apegado, tá preso a alguma coisa, sim ou não? Soltar a ligadura. O que está ligando a pessoa à impiedade? Solta, desfaz, desata a ligadura que prende a pessoa à impiedade. Tem algum dos sentidos do teu corpo, da tua alma, que está ligando você à impiedade? A impiedade está ligada ao pecado, à desobediência clara ao Senhor. Então, se tem algo que está me ligando, solta isso. Esse é o verdadeiro jejum que ele está dizendo. E ele diz também, desfaça as ataduras da servidão. A pessoa está atada, presa a um tipo de servidão, ou seja, está presa a alguma cadeia, alguma coisa que prende ela e que ela não consegue se libertar. Quando nós lemos o texto inicial, onde o pai foi e pediu aos discípulos, ora pelo meu filho lunático, que se joga na água, que se joga no fogo, e os discípulos, eles o quê? Não conseguiram libertar o menino que estava atado a uma servidão, a um demônio, a um espírito. E infelizmente, às vezes nós estamos atados a alguns espíritos malignos pela nossa incredulidade. Não foi o que Jesus falou? Por que não conseguiram se libertar? Incredulidade, pela falta de fé, pela teimosia, pela desobediência. Claramente nessa noite, eu quero dizer uma coisa para você. Aceite essa palavra no seu coração. Aceite essa palavra no seu coração, para que você saia dessa noite aqui liberto. Porque se você não aceitar, você vai sair daqui cada vez mais servo, preso. Porque quando nós conhecemos e nós não praticamos, o jugo ele é mais pesado. E ele fala do jugo. Deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Sabe o que é o jugo? Quem conhece aqui canga de boi? Eu acho que é mais fácil, né? Que tem aqueles dois boi, aquele negócio. É isso. Quem está falando? Despedaça essa canga. Essa coisa que está te abraçando, que está te carregando, que está causando um peso sobre a tua vida. Tem gente aqui que está com um demôniozinho aqui, ó, incrustado aqui atrás, que caminha assim, ó, com a cabeça baixada, com o semblante assim, ó, terrível, não dá um sorriso, não tem prazer na vida. Por quê? Porque está com um jugo sobre aqui, ó, demônio. Se você não dizer, eu não aceito mais, despedaça isso, meu querido. Não é eu, é a palavra que está dizendo, só aceita. Agora não te bloqueia, porque é eu que estou dizendo. Porque tem gente que não aceita a palavra, porque é uma pessoa que está dizendo. E a pessoa que está dizendo, ela é só o mensageiro. O que importa para você é a mensagem. Amém? Eu sou só o mensageiro. O que importa na sua vida não sou eu. O que importa na sua vida é a mensagem que você vai receber e o que você vai fazer com essa mensagem. Entenda isso. Se você não tirar esse jugo daqui, você vai continuar com essa escravidão. Em nome de Jesus, vamos se libertar. Amém? Então diga, eu quero despedaçar todo jugo. Eu quero viver livre da opressão. Eu quero soltar as ligaduras da impiedade. E em nome de Jesus, nessa noite, eu vou desfazer as ataduras da servidão. Amém? Continua o texto. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto? Primeiro ele fala do quê? Eu me desfazer das coisas que estão em mim.
E agora ele diz, agora, eu quero que tu faça o quê? Agora tu faça boas obras, reparta o teu pão com o faminto, recolhas em casa o pobre desabrigado, se vires o nu, o cubras, e não te esconda do teu semelhante. Porque você só vai conseguir praticar boas obras quando você se libertar das ataduras que estão prendendo você. Você entende isso? Você só vai começar a manifestar o amor de Deus ao próximo quando você abrir os olhos para aquilo que está dentro de você e você precisa se libertar dessas ataduras, desse jugo, dessa servidão, amado. E aí você vai ver quão bom e maravilhoso é você viver com essa liberdade. Quantas vezes eu já ouvi, depois a pessoa ter uma experiência que ela entendeu isso, ela tem uma experiência com Deus e ela diz assim, nossa, parece que eu estou leve agora, parece que eu estou flutuando. Quem já viveu isso aqui, querido? Quem já viveu isso? Por quê? Porque a pessoa se libertou, porque aquele peso, aquele jugo, aquela coisa que estava sobre ela, foi livre. E não tem nada que pague isso. Porque isso é o amor de Jesus, isso é a graça do nosso Deus, isso foi o sangue derramado que conquistou para nós a cruz. Não tem nada que pague. Mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que olhar para si e começar você fazendo em você. Porque a partir do momento que você faz isso, produz isso em você, naturalmente isso vai ser produzido na vida dos outros também. Isso é a igreja. Isso é viver o amor de Cristo. Isso é reverberar em nós e através de nós a graça do Pai. Porque o Senhor falou que nós devemos reconciliar pessoas com Cristo, assim como também nós fomos reconciliados. Assim também como nós somos libertos, assim como nós também fomos curados. Só que tem coisas que são fortalezas, que enquanto nós não dissermos chega, e a gente buscar, a gente se entregar, a gente pagar um preço, a gente sacrificar certas coisas para realmente se libertar, querido, as coisas vão ser assim, ó, que nem eletrocardiograma, hora bom, hora ruim. Está assim, ó, o tempo todo. Ó. Até uma hora que vai ficar assim, ó. Pi. Acabou. E depois que acabou, não tem mais volta. Aí depois que acabou, não tem mais o que fazer, não tem oração, não tem mais intercessão, não tem mais arrependimento, não adianta de mais nada. Amém? Deus é bom, não é bom? Então, o que fazer? O que nós devemos fazer durante um jejum? Você quer saber, sim ou não? Para mim finalizar. Primeira coisa, queridos, determinei o meu jejum. Vou fazer o meu jejum. O que eu posso fazer jejum? Comece, se você nunca fez, comece devagar. Né? Tira ali uma refeição, sei lá, um café, um almoço, uma janta. Né? Mas não é aquela coisa que tu nunca come, tipo, repolho. Repolho? Quem gosta de repolho, né? Eu sei que muita gente gosta, né? Mas repolho faz falta? É sacrifício? Não. Agora, tira o bife. Né? Tira a Coca-Cola. Né? Tira aquela coisa que tira o chocolatinho. Né? Quer ver uma outra coisa? Posso falar essa? Posso ou não? Tira o celular. Instagram. Tira. Mas não é comida. Mas tu não é viciado? Tu não é preso nele? Qual que é o objetivo do jejum? É a comida mesmo? Não. É você despedaçar as ligaduras, o jugo, aquilo que te prende. Glória, sai agora. É para você desfazer, em nome de Jesus, aquilo que te prende. Amém? O que é que está te prendendo? Por que está te prendendo? Solta. Faz você e Deus para vencer essas coisas na sua vida. Amém? E aí você vai conseguir. Então, começa devagar. Então faz uma refeição, daqui a pouco está fazendo um dia, 2 dias na semana. Começa. Você vai começar a notar coisas na sua vida. Você vai começar que o seu corpo
a sua alma e principalmente você vai começar a sentir uma sensibilidade espiritual. Você vai começar a sentir mais a presença de Deus. Você vai começar a ouvir mais o Espírito Santo. Você vai começar a ver que coisas parecem que estão acontecendo que não acontecia. Por quê? Porque aumenta a tua sensibilidade espiritual. E sabe por que isso? Porque agora você está fazendo o quê? Vencendo a sua carne. Você está vencendo as fortalezas de pecado. Porque você está querendo fazer isso por quê? Porque quer agradar o Senhor. Quando nós fazemos coisas que agradam ao Senhor, o Senhor se agrada em fazer as coisas que nós queremos. Amém? Então, orar a Deus quando está jejuando, ler a palavra e meditar, porque a palavra gera fé. A palavra, enquanto você está jejuando, você está tendo esse tempo com Deus, ela vai trabalhar melhor aqui, ó, o seu interior, vai despedaçar essas fortalezas de pecado. Outra coisa importante, queridos, louve e adore o Senhor. Lembra a história de Josafá? Apregou o jejum, botou o louvor na frente e agora vão para a batalha. Chegaram lá, estava tudo morto. Porque eles mesmos se despedaçaram. Amém? Outra coisa que aí eu já falei, né? Solta as ligaduras da impiedade. O que está te ligando ao pecado? Então está jejuando, o que é que te liga? Começa a orar, Senhor, eu não quero mais isso. Teve um tempo da minha vida, queridos, que todos os dias eu ia para minha casa, o meu apartamento, na época eu era solteiro, eu tinha um apartamento já, e eu ia para minha casa, o meu apartamento, meio-dia, eu não almoçava em casa, eu almoçava na casa da minha mãe, né? Era pertinho do meu trabalho. E eu ia para minha casa, e eu ficava o meio-dia inteiro de jejum e ficava orando, por quê? Porque tinha coisas na minha vida que eu não aceitava, e que aquilo ainda continuava, dentro do meu interior, continuava a vontade de pecar. Eu disse, eu não quero isso, Deus. Deus, eu não quero fazer isso, mas essa coisa vem, sabe? Quando vem, eu não quero. Eu não quero, mas esse troço vem. E aí o que eu fiz? Vou pagar um preço, eu vou jejuar, eu vou orar. E eu ia para casa. Ia para casa, ficava sozinho meio-dia lá, e ficava o meio-dia inteiro orando e jejuando. Orando e jejuando. Eu disse, eu não aceito isso. Chorava, gente. Mas Deus me deu graça. E aí, de tempo em tempo, o jejum, ele faz parte da minha vida. Então, tem coisas que a gente precisa colocar e pagar um preço. Estou jejuando agora pelo retiro dos homens. Porque eu sei que esse retiro dos homens, ele vai ser um retiro que vai transformar. Não somente a vida dos homens, mas vai transformar a família deles. Porque um homem que é sacerdote e sabe o seu papel, a casa dele é transformada. As coisas voltam para o devido lugar. A bênção volta a ser derramada. Porque tudo que está fora do lugar não tem a bênção de Deus. Então já dou o recado aqui. Homens que ainda não se inscreveram para o retiro, está perdendo tempo. Desça ali depois, dá o teu nomezinho. E deixa o telefone também, tá? Porque daí a gente pode ligar. Não foge. Amém? Então, queridos, isso nós precisamos fazer durante o jejum. Essa entrega, soltar essas ligaduras, desfazer essas ataduras, né? Despedaçar com todo esse jugo. Amém? Acho que já deu para hoje, né? Já me passei no horário. Vamos ficar de pé?